Virando o jogo, oferecimento Banrisul, Banrisul Digital, clique e simplifique, baixe o aplicativo hoje mesmo. Muito boa tarde, meus amigos, começando o Virando o Jogo desta terça-feira, dia 21 de novembro, véspera do início da decisão da Taça Libertadores da América 2017, Grêmio e Lanús, depois Lanús e Grêmio na próxima semana. Esse vai ser o assunto principal, com todas as suas variáveis que nós tivemos desde ontem aqui a respeito desta... O que é, Nelson? Lá. O drone? O drone tá nos olhando, a banda pro drone. Ele tá espirituoso, tá bom, Já viram como é que começa o programa hoje, né? João Garcia, Bavaresco, Nelson Cerqueira e Diogo Rossi compondo a nossa bancada. Mas até em homenagem ao gracioso Nelson Drone. Vamos começar com um assunto mais ameno, porque, claro, o assunto principal é o Grêmio e todas essas circunstâncias aí que envolvem o jogo. Então, vamos começar falando sobre o Internacional, que parece que já encaminha, ou começa pelo menos a encaminhar a equipe para o ano que vem. Vocês acham uma boa contratação do centroavante Roger, esse que é do Botafogo? Teve um problema sério, né? Fez uma cirurgia recentemente para extirpar um tumor do rim, mas está recuperado, né? Tumor benigno, e parece que está em condições já, inclusive, quer jogar pelo Botafogo nessa última rodada aí. É bom jogador, né? Bom jogador, eu gosto dele. Só que me preocupa um pouquinho, o Internacional está saindo no mercado contratando jogadores sem ter uma Ou será que orientação não tem? Mas será que futebol? não tem? A leitura que eu faço disso é o seguinte, eu já tinha, talvez tenha dito isso aqui antes, mas não é o Roger o treinador, porque se fosse ele já teria sido anunciado. E o fato do Internacional, do Internacional já estar contratando, na minha opinião, tem o aval do próximo treinador, só que ele não pode falar isso publicamente. Na minha opinião, o treinador é o Abel. Eu também acho. E essa contratação do Roger, que é uma boa contratação, ela, na minha opinião, não seria feita, é só uma leitura, sem a concordância do treinador. O Internacional fez tanta coisa. Bom, pode ser, é uma leitura. Será que é o Abel mesmo? Eu acho que... O Abel é bem colorado, né? O Internacional contratou o goleador do Campeonato Paulista, o goleador do Campeonato Brasileiro do ano passado. Sim, sem ter o treinador. Num time que joga... É verdade. Ele foi artilheiro num time que joga sempre no contra-ataque, sendo que essa não é e nunca foi a característica desse time do Inter. Mas o Roger é um jogador que se deu muito bem esse ano. Mas ele é referência. Não, mas jogando em time que joga no contra-ataque. O Inter está reeditando uma dupla que deu certo em 2016, né? Que é Roger e William Potker, né, na Ponte Preta. Sim. É uma dupla que deu certo na Ponte Preta. Aí então começa a minha preocupação. Não, mas será que o Potker vai ficar também? Mas aí, se a Ponte Preta é a referência... É isso que eu estou dizendo, aí eu começo a me preocupar. Eu acho o seguinte, o Internacional é a Ponte Preta no ano que vem, ou vocês estão achando que é diferente? Eu espero que seja diferente. Tu espera. A minha expectativa é diferente. Tu espera. Porque a Ponte Preta está aí, disputando para não cair na última rodada. Não, eu sei. Praticamente, nas últimas rodadas. Eu acho que é praticamente uma decisão, né? Vitória e Ponte Preta. Um dos dois cai, né? Se não cair, os dois. Então essa lembrança do jogo aí me parece preocupante para o Internacional. Tem um outro detalhe, né? Mas enfim. O Roger é um jogador passado dos 30 anos já, né? Tem 32. É um jogador que o Corinthians tinha interesse. O futebol é engraçado porque ele é aquele jogo de dominó, né? As peças vão se juntando quando aparece a peça, né? Por exemplo, o Corinthians está perto de perder o jogo.
O Napoli tem um interesse no jogo. É isso que eu ia falar, né? por isso eles têm... Aí eles estão tirando um centroavante, queriam o Roger. Como viram que o Roger não ia dar, porque o Roger está vindo para o Internacional, já estão tentando o Leandro Damião. O detalhe é o seguinte, o contrato do Roger com o Internacional é o seguinte, 1 ano de contrato, com a prorrogação automática por mais 1, dependendo das condições que ele apresentar nessa temporada de 2018. O salário que ele vai receber é maior do que o Corinthians pretendia pagar por ele, mas não é isso que está sendo divulgado, aí, de R$250 mil por mês. Tá? É um pouco menos. Mais as luvas. Mais as luvas. Possivelmente chegue aí nessa casa dos 250, 300 mil. Mas tem uma coisa que eu me preocupo no Internacional. E os que voltam? Os que estão voltando? Quantos tem? Sim, vai dar um grupo de 50, vai acontecer a mesma coisa que acontecia com o Cruzeiro. O Cruzeiro tinha um time que treinava na Toca da Raposa e outro que treinava na Toca da Raposa 2. Eram 105 jogadores que se apresentavam todos os anos. Se somar tudo, se somar todos os que estão e os que estão retornando, os que estão chegando, novos. Dá 80 e os que sobem, dá mais? Não, dá mais? Dá 100. Mais de 80? Dá 100. Mais 100. Porque, por exemplo, o Inter tem no grupo atual 32 jogadores. É só fazer uma conta rápida. Tem 32 jogadores no grupo atual. Tá. Né? Tem o grupo do Inter B, que é profissional também. São mais? Mais 23. Tá, são 60 jogadores quase. Exatamente. Aí pega mais os 44 que estão voltando. Mas o Internacional, então, tem que fazer uma espécie de leilão. Como faziam com os escravos, que olhavam a canela e a dentadura, tem que fazer com um jogador de futebol um leilão. Mas o grande problema é o seguinte, é que muitos desses, para não dizer a imensa maioria, tem contrato ainda vigindo. E longos. Contrato de 3 anos. Por exemplo. E aí vai ter que pagar os caras. E para emprestar vai ter que continuar pagando parte do salário. Eu sempre me lembro do... O Internacional tem que escrever um outro time num outro campeonato aí. No Santa Catarina, alguma coisa para jogar. O Beretinha tinha proposta todos os anos para sair do Internacional e não saía, preferia ficar na reserva do que ir para o Botafogo, Vasco da Gama, Flamengo. E isso aí de ir e voltar, tinha um outro jogador, um zagueiro que tinha quase 2 metros de altura, chamado Norton. O Norton, acho que foi entre idas e vindas, foi o jogador que mais aconteceu no Internacional. Agora essa contratação do Abel, eu sou antigo, né? Nós somos antigos. Eu me lembro que o Balvê, falecido e saudoso Frederico Arnaldo Balvê, dizia a respeito do time: quem faz o time é a diretoria, o treinador escala. É verdade. No sentido seguinte, quem tem que definir como é que vai ser o padrão do time que quer é a direção. Eu quero um time retrancado, eu quero um time retrancado. Tudo bem, aí vai e escolhe o treinador, dá os jogadores para o treinador. Hoje a gente tem a figura que não existia antes, do diretor executivo de futebol. Sim. E em tese é quem deve entender, dominar o conhecimento de mercado. E na prática ele é um empregado da direção para pensar o futebol. Mas só tem uma coisa. Cada clube usa de um jeito, na verdade. Esse funcionário. Cada clube dá determinado tipo de poder para isso. Não, tudo bem. Mas do Grêmio, por tem exemplo, uma coisa, não tem gestão de vestiário. Mas ele é... Desculpe... Mas ele é bem executivo, ele realmente toma decisões, ele liderou, não foi o Zanota que liderou lá a delegação do Grêmio lá em... Mas e quem é que... Eu continuo entendendo que a gestão de vestiário, ela tem que ser uma gestão política. Vice de futebol. Mas tem que ser política. Não, mas eu não discordo, eu concordo. Agora, o diretor executivo, para mim, ele tem que dominar completamente o mercado. Isso. Não apenas as ações burocráticas. Claro. É isso aí. Porque é o caso do Grêmio. O Grêmio tem o diretor político que o Filipão não deu certo no Grêmio na sua volta? Por que o Abel dará certo no Internacional se tiver um executivo que manda mais que ele? Não manda mais que ele. Esses caras são dono do vestiário e troca lâmpada e coisa é com eles. O Abel é desse tipo de treinador. Agora o Rogério não. Mas talvez seja isso que o Internacional precisa nesse momento. Eu também acho. O Roger não, perdão, falei Rogério. O Roger não, o Roger aceita o diretor executivo e tal. Por falar em Filipão, tu já viu como é que foi a despedida do teu amigo Luiz Felipe Scolari lá da China?
Pois eu soube que Mas não vi isso ainda. Não, eu vi, eu vi num site especializado. Sim. Não sei se é o mesmo. Que o Acas Felliger mandou, não. Não Ah, é que esse. o cara não foi. Bom, a gente tem aí, né, Diogo? Vamos ver o vídeo, pode ser? Valeu, vamos ver o vídeo. obrigado, que eles falavam. Vamos ver o vídeo aí. Tá na mão aí já o vídeo? Não? Não? Aí, ó. Vamos dar áudio aí. Obrigado. Que legal. Isso é muito obrigado em chinês. Chinês, não, né? e, né? Isso não é recepção, é a despedida. Despedida. E Ele foi muito Foram bom, né? 7 disputas e ganhou 6, né? É. para um amigo, o que tu acha? Muito Hein? lindo, lindo demais. E eu sei que a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais sensível. Ele com certeza está mais sensibilizado agora do que quando ele chegou lá. Eu conversei com ele na sexta-feira. sexta-feira, lá na festa da Federação, na abertura das festividades de centenário da Federação Gaúcha. E ele está num astral maravilhoso, né? Inclusive, mandar um abraço para todos da bancada aqui, em especial para o João Garcia, que Sim, ele foi. se comprometeu de vir aqui no programa. Ele foi a Portugal, foi ver o neto foi lá. ver a família, foi ver os netos em Portugal. É. É uma figuraça nesse vídeo. Eu sempre tenho mexido com ele por Twitter, que a gente se comunica. Eu tenho mexido com ele e digo, olha, esse neto vai dar um trabalho na tua vida. Não, porque neto é. Eu e o Rogério somos avós, não sabemos. Neto é uma coisa impressionante. Uma doçura, né? só. É, doçura. Uma doçura só. Que maravilha. Bom, vamos. Peraí, mas os drones? Começou, não terminou? Não, vamos falar. Ali, Estou observando. Só lembrando para vocês que o Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança e que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Vamos à mensagem do Sesc, a gente já volta. Dedicada, trabalha o dia inteiro e ainda tem que correr para manter o hospital sempre em ordem. Sabe o que ela faz para manter o pique? Jump! Vamos lá, guria! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia com valores acessíveis é um deles. Nelas você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. O site do Sesc, sesc-rs.com.br. Olha, você participa conosco, como sempre, ou pelo Facebook, @TVUplay ou @Virando o Jogo TV, ou se preferir pelo nosso WhatsApp, 999 81 7700. 999 81 7700. O Bavaresco está rindo aqui do meu lado. Vamos começar por essa história que domina. Eu acho que não. Só dar um adendo sobre o Inter, para não deixar passar. Não foi só o Roger que o Inter contratou, né? Contratou o Gabriel Dias também, volante do Paraná. Sim, 23 anos, o contrato dele está acabando com o Palmeiras, então é um jogador que vem de maneira gratuita para o Internacional sem custos, né? 3 anos de contrato. Eu quero ver se confirma aquilo que eu disse aqui a semana passada, que me bateram, que o Rafinha está no Lateral direito do Bahia. Está sendo observado pelo Palmeiras. Que medo esses jogadores que vêm sem custo pro Inter. Que medo isso. Viu? Mas o... Que medo. Mas o Marcinho do Brasil não estava É do Inter, esse volta. É do Inter. Esse volta. Ah, é do Inter? Mas o centro médio bom do Paraná não é esse. É o Vinícius Kiss, né? É. Bom de bola. Mas é aquela coisa que eu falei aqui no programa para o... Não vou me lembrar o nome. Vou lembrar. Renan Marciach, né? O Marciach. Eu falei para ele, tem uma lista de jogadores interessantes. É só avaliar bem. Por exemplo, o Gabriel fez uma boa Série B.
Então, daqui a pouco não vou deu dar certo. um exemplo aqui de um jogador que veio da Série B e que tá até pouco tempo atrás, antes da cirurgia, era o melhor volante do futebol brasileiro. Michel. Em compensação, não quer dizer que na Série B não tem em jogador. compensação, o Grêmio trouxe um lateral direito que só está conseguindo jogar agora na esquerda, que é o Leonardo. Mas jogou na direita. Quando o Santos jogou na direita e jogou bem. Jogou bem, mas não é. Mas é uma coisa que tu vai acertar todas. E em falando sobre o Internacional e reforço da Série B, qualquer lateral direito da Série B que não. E o Léo Moura estava na Série A, mas tinha caído para a Série B. Mas olha tem outro detalhe. Mas o Michel tem 27 anos, é uma adaptação de jogador mais experiente, às vezes é mais fácil do que o jogador de 20. Que idade tem o Leonardo? 20. Pois é, então é justamente isso. Eu acho que É um precisava. cara novo, ele é quase um aspirante, né? Precisava aquilo que a gente fala, tem que dar moral pro menino, 20 anos de idade, pô. É diferente. Agora, quais foram os dois que o Grêmio contratou da Série B? Foram eles. Isso. Sim, o Leonardo e o Michel. E o Michel, e se quiser ser purista, como eu disse, o Léo Moura que tinha caído para a Série B. Não, mas o Léo Moura já tinha uma carreira consagrada, mas é por isso que eu estou dizendo, Nelson. Quer dizer, a Série B pode apresentar isoladamente, tem que saber escolher, né? Tem que saber escolher. Mas já que vocês falaram em Michel, vamos começar por aí então. O Michel vai ser titular amanhã, não vai ser, é o Jailson. Para ser o Jailson e o Fernandinho, pelo que a gente tem acompanhado. Ontem, treino em portões fechados, campo reduzido quando abriu. E o que me chamou mais atenção é aquilo que a gente já tinha debatido aqui, que as duplas já estão definidas. Ou joga Michel e Everton, ou joga Jailson e Fernandinho. Ontem, de novo, separados assim, no treino de campo reduzido. Agora me permitam uma coisa, é difícil a posição do treinador Renato. O Michel é casca grossa e o guri, o Jailson, não é. O que é melhor para uma decisão, um casca grossa ou mesmo que o casca grossa não esteja no nível, vamos dizer. Ontem eu ouvi de uma pessoa muito próxima ao vestiário que é o seguinte: o Renato tem uma coisa que ele não muda. Para ele é meritocracia, sempre no time. Não importa se um jogador é melhor do que o outro. Mas aí nós vamos entrar numa discussão. Para ele é a meritocracia em relação ao meritocracia dele, né? É o momento do jogador, dele. É o momento dele. Dois jogos, pelo que eu ouvi, pelo que eu conversei, escalaram o Jailson nessa final. 2. Grêmio e Corinthians, lá na Arena de Itaquera, e Grêmio e Barcelona de Guayaquil, lá. Mas aí o seguinte, aí então, se nós pegarmos alguns jogos, o Everton está escalado. Se é a meritocracia, por isso que eu digo, isso é muito... Mas está claro, é a meritocracia dele, pode ser isso. Porque... É que, por exemplo, o Everton, ele sempre entrou muito bem. E entra no segundo tempo. Né? Mas ele não jogou muito bem uma partida. O Fernandinho também não. De jogar muito bem desde o início. Não, ontem o Renato não. Ontem alguém disse isso aqui, e eu reforcei no programa também que exatamente o argumento do Diogo é o mesmo meu. Para a Libertadores esse tipo de decisão, e contra um time argentino mais ainda, é um jogo de xadrez. Então o Renato não pode pensar o jogo só com o time que sai. Essa é a minha leitura. Ele está pensando o jogo, como é que eu poderei mudar o jogo se o meu plano A não der certo, ou mesmo se der. Digamos que o Grêmio, com qualquer, fazer o pior hipótese, que tome um gol, não desejo nem acredito. Ou digamos que faça um gol, não importa. Vai ter um momento do segundo tempo que ele vai precisar mudar o jogo. Ou o adversário vai estar empurralando ele. Eu acho que mudar o jogo, tem que estudar o Everton com a entrada do Everton, ele ganha uma coisa que é intensidade. Ele ganha intensidade e o Fernandinho não mas dá é que mas eu concordo com o Bavaresco, não tinha pensado nisso. O Bavaresco alerta meus olhos, vou falar isso no meu boletim à tarde. O Everton, ele é um diferencial pro jogo. Sim. O Fernandinho, ele entra no jogo e não faz diferença. Não faz diferença. Ele não tem um diferencial em relação ao Everton. O Everton vai dar mais intensidade. Nós estamos observando. Ele só faz isso quando ele entra no lugar do Ramiro. Tá, mas aí tu entra com o Everton não dá certo. Não, o Fernandinho não vai fazer nada. Tu entra com o Fernandinho e ao longo do jogo tu ganha mais intensidade, dá um up no time com a entrada do... Tá concordando com a gente? Concordando. Isso. Não, o que eu digo é o seguinte, nós estamos observando muito o Grêmio. Vamos fazer um retrospecto da situação do Lanús sem os 4-2 do River. Porque os 4-2 do River é a última impressão, então é a que fica. Não, mas vamos recuar. Uma incidência de arbitragem importante, não vamos esquecer. Quando estava 2-0, deixou de marcar um pênalti claro. Sim, claro. Não quis nem consultar o vídeo.
Depois consultou o vídeo, né? Para o outro, sim. Para o outro, sim. Aí o que eu acho é o seguinte, o Lanús, a impressão que nós ficamos é diante do River, com esses detalhes. E aí recua. Ele perdeu para o Santa Fé. Quem é o Santa Fé? Ele perdeu para a Chape em casa. Perdeu para a Chape em casa. Foi eliminado. Perdeu para um time uruguaio também de 3-0. Quer dizer, se der uma olhada, nós não nos assustamos com o Leão não é tão feio? Não, ele só é argentino. Argentino. E ontem que acho que o Diogo falava dos 20 dias do Grêmio. 20 dias. O Lanús está 22. 22, é. Mas o preparador Mas o Grêmio jogou, não é 20 dias sem jogar, o Grêmio jogou teve um jogo, passada. exatamente. O preparador físico do Lanús disse que foi bom esse período sem jogar. Por quê? Porque ele conseguiu aumentar a condição física dos atletas e a intensidade deles de jogo. É um grupo muito veterano. Mas a gente sabe, né, que time que não joga... É um grupo muito veterano, então eles precisavam muito descansar. Mais que o Grêmio. O Lanús vai jogar com o Grêmio na alma e coração. Eu também acho. E alma e coração. Agora é o seguinte, né? O Grêmio, se quiser ser campeão da América, tem que ganhar amanhã. Sim. Amanhã é decisão pro Grêmio. Entendeu? O jogo, ganhando aqui, ganhando bem, ganhando 2-3-0 aqui, ele arrasta o jogo. Não, eu já discordo. Eu acho que qualquer vitória do Grêmio. Agora. Não. Eu acho que. Eu vou mais longe. Ganhando aqui, lá. Não, de qualquer vitória. Lá não vai ter jogo. Não precisa ser 3. Vou só lembrar a Libertadores de 95, quando ainda tinha, né, o gol qualificado, o saldo de gol qualificado. Sim. O Grêmio fez 3-1 aqui em Porto Alegre. Se tomasse 2-0 em Medellín, perdia o título. Era o Nacional, o Atlético Nacional. Muito bem. Máxima da bola. Máxima da bola, injustiça, né? Ganha demais e perde o título. Pois é, mas enfim, era o tal do saldo qualificado. O Grêmio tomou o gol no primeiro tempo do jogo ainda. O autor do gol. No primeiro tempo do jogo. Está falando daqui ou de lá? De lá. Porque daqui foi também ele que fez o gol. Não lembrava. E o Nacional de Medellín não era o time do Pablo Escobar, como muita gente diz, não era. Era o outro e não se chamava Atlético, era Nacional só. Era só Nacional. Bom, mas de qualquer maneira, o Grêmio sustentou essa pressão lá e não tomou o segundo gol a ponto do Filipão fazer as alterações, colocar o Alexandre Xoxó e o Xoxó sofreu o pênalti, que foi o empate do Grêmio e a definição do título ali. Tá? Agora, dessa vez, não tem o saldo qualificado. Então, o importante é a vitória. Alivia o Grêmio. Claro. Alivia qualquer vitória, ela é igual. Não, mas eu digo... Claro, se fizer por 2 gols... Não, eu vou além. Dá liberdade para o Grêmio ir mais à frente. Porque o grande problema do saldo qualificado é esse. Tu coloca o teu time para frente para vencer e fazer a vitória em casa, se tu toma um gol, complica a tua vida. E o que desmanchou o time do Atlético, do Nacional de Medellín naquela época? Foi o gol contra, né? Foi um gol... mas tu tá falando do gol contra... Aqui? No 3-1? Sim, não, mas é que o Grêmio... eu tava naquele jogo. O Grêmio teve um volume de jogo naquele jogo. Os caras não conseguiram respirar. Os caras não conseguiram olhar o jogo. Foi muito forte. Não, eu acho que essa decisão é muito parecida com aquela. Eu também acho. É muito parecida com aquela. Acho que o Grêmio Nacional de Medellín não era. muito parecido com o Lanús? Eu acho. No contexto da sul-americano Eu concordo. O Nacional de Medellín naquela época tinha o Aristizabo. Acho até que era mais jogador, time. Um jogadoraço. O Nacional era mais time. E tinha o Iguita, que era um... Não, e tinha o Angel, o centroavante, tinha outros jogadores que eu não vou lembrar. Eu te digo assim, tinha umas referências. O Lanús não tem essas referências. Tem dois jogadores. Tem dois. Sim, mas não são... Costa, né? Isso. Qual é o que fez mais de 50% dos gols? O Acosta que fez mais de 50% dos gols? Não, foi Sandy. Não, Sandy. O Sandy. 37 anos, perdão. Agora, 37 anos. Eu entrevistei ele, a primeira final. Tem que descansar. Um jogador de 37 anos, se não descansar, não joga. É a primeira final da carreira dele, do Sandy. Tem 37 anos, é a primeira final de Libertadores da carreira dele. Eles vão dar vida. Né? Mas jogou sempre no futebol argentino. E desse treinador também, né? O treinador também, exatamente. Aí eu perguntei pra ele, até curioso, porque ele jogou sempre no futebol argentino e nunca enfrentou o Walter Kahneman. Né? Eu até perguntei pra ele, mas nunca enfrentou o Kahneman? Ele, não, porque quando eu fui enfrentar, eu estava suspenso. E ele estava à disposição. E aí, mas ele disse que o clube tem trabalhado nisso, né? Agora, se vocês lembrarem, o primeiro jogo, o que foi no Monumental de Núñez, entre o River e o Lanús, o primeiro tempo o River marcou atrás e o Lanús ficou tocando a bola como queria. O River, no segundo tempo, onde o River botou a pressão, abafou lá na frente,
O Lanús não jogou mais. Mas o Grêmio não vai esperar, o Grêmio vai marcar em cima. O River adiantou o time. Mas os primeiros 15 minutos de jogo vão ser o sufoco. Mas ali tinha o tal de saldo qualificado ainda, que agora não tem. Sim, claro, então, claro. O arriscar pode ser desde o início. Tem razão. E eu acredito que vai ser, olha, eu vou voltar àquilo que eu disse sobre o jogo do Grêmio contra o Santos. Você tinha um time de reserva, sem nenhum demérito aos que jogaram, tá? E o Grêmio foi para cima do Santos. Nos dois tempos. Ah? Então, vamos dizer, essa quase índole que o Renato botou no time do Grêmio, por mais que seja toque-toque, mas vai para dentro do adversário, ou seja, não deixa... Não vai esperar. Me lembra muito aquela história do jogo de tênis, né? Que o tenista tem que ir para cima do outro. Saque e voleio. Que não é muito mais o jogo atual, mas era. Teve uma época que era bem... Causar intimidação no adversário. Forçar a jogada. Erro forçado. O que eu gosto muito do tênis é quando um jogador deixa o outro no fundo da quadra, não deixa chegar na rede. E toma! Eu parece que estou vendo o Google com o gemido. Ele não era um jogador de avançar na rede, mas ele o gemido dele, o gemido. Aliás, ontem faleceu, né, uma tenista, a Iana. Era Krovalova, qualquer coisa. Zibaeva do salto com vara. Do salto com vara. E Helena Zibaeva. Da Iana, bom, foi várias vezes campeão do Grand Slam, né? É uma atleta relativamente jovem até e morreu de câncer. Por falar isso, em falecimento e morrer de câncer, isso, não é? Eu queria prestar minha homenagem aqui, eu acho que a gente tem as imagens. Tem a imagem, a foto. É uma coisa que me deixou comovido hoje. O William, aquele torcedor que teve no vestiário foi homenageado pelos jogadores. Tem a foto aí, não teve a oportunidade de ver o Grêmio... Campeão na América. Campeão ou não campeão, mas pelo menos assistir a final, né? Ele faleceu ontem. Baita guerreiro. Que idade que ele tinha? Homenagem 21 ou 22. Mas William, minha homenagem, a nossa homenagem aqui. E a família também. Vocês devem ter feito essa semana, eu confesso que vi pouco o programa, o Goulart. Sim, registramos. Eu achei uma atitude muito bacana dos jogadores do Grêmio que certamente vai marcar. Ele queria era uma camisa autografada, e o que o Grêmio fez foi levar o grupo todo de jogadores até ele, né? Foi uma maneira de prestar homenagem. Né? E essa foto é do dia que o grupo visitou ele. Né? No caso, levaram ele para visitar o grupo. Como diz aquela hashtag, não é só futebol. Né? Mas agora uma boa notícia dessa... Deve ter dado passo para ele. Dessa doença desgraçada, uma boa notícia. Aquela menininha que estava com a cabeça pelada, que ela está com o cabelo, Piratinha, está recuperada, Piratinha está recuperada. Já era linda, carequinha, agora está mais linda ainda. É de São Cepé, eu vi no Facebook. Eu tenho a minha sogra, que ela trabalha, ela é voluntária já há uns 15 anos, no Hospital do Câncer Infantil ali, faz um trabalho muito bacana. E ali é feito um trabalho sensacional só com crianças com câncer. E é o dia a dia deles isso aí. Alguns que vencem. Era um presidente de honra, era o Lauro Quadros, não era? O Lauro Quadros é o presidente. Ainda é. E o Dr. Orgemiro Bruneto é o diretor-presidente. Assim como lá no Instituto da Criança com Diabetes. O Falcão. O Falcão é o presidente do Conselho Deliberativo, o qual eu tenho a honra de integrar. E o Dr. Balduino Tidel, a maior autoridade brasileira, né, em endocrinologia e tratamento de diabetes tipo 1, especialmente, é o diretor-presidente do Instituto da Criança com Diabetes. E isso que o Bavaresso está falando é uma coisa assim, o ICD é ao contrário do Instituto Câncer Infantil, onde as crianças têm que ficar muitas vezes internadas. E a família tem que se mudar. O ICD é um hospital-dia. Mas quando entra uma criança com coma diabético, que os pais não sabem e são surpreendidos porque o diabetes tipo 1 na infância, ele é surpreendente, ele não avisa. E muitas vezes a criança entra em coma diabético. E aí você vê a criança desfalecida, um choque. Enfim. Nossa. Mas a criança com diabetes é um negócio fantástico,
porque eu já vi muitos aniversários, pela minha filha ter ficado diabética com 17 anos, muitos aniversários infantis, que eu ia com meu neto, elas levavam os próprios docinhos delas feitos em casa. Sim, não podiam comer os outros. Não podiam comer dos outros, era negrinho, branquinho, feito em casa. E é muito legal, se não me falha a memória, o gimmick, o símbolo do Instituto do Câncer Infantil é o leão, né? Sim. É o leãozinho, é a força para reagir e superar adversidades. E o do Instituto da Criança com Diabetes é a águia. Porque o que acontece? As crianças têm que aprender a se medicar e se cuidar por conta própria. E a águia faz justamente isso, né? Os filhotes são pequenininhos ainda, ela bota na beira do penhasco e empurra para já sair voando. Né? Então, cada um. Tá muito legal. Mas, aliás, em termos de trabalho, assim, eu quero prestar homenagem aos Amigos de Lucas, uma instituição que já reverteu muita criança, com amor, reverteu muita criança que estava com AIDS. Então, os Amigos de Lucas é meu abraço. O Lucas é a partir, essa entidade de um filho adotado pelo nosso colega Alexandre Killing, não é? É, isso mesmo. Foi a partir do que é o Lucas, que é o filho dele. O Lucas Olha, a gente tem muitas dessas entidades que precisam o apoio e a divulgação de todos nós. Na medida do possível, a gente foge do nosso script, do nosso roteiro aqui, justamente para fazer essa divulgação. E vamos voltar para o roteiro em seguidinha com aquilo que desde ontem está dominando aí e que eu fui alertado pelo Bavaresco ontem à tarde. Equilibre a sua alimentação e o seu bolso. Almoce em um dos restaurantes do Sesc. Os restaurantes Sesc têm tudo que o seu almoço precisa. Uma alimentação balanceada e elaborada por nutricionista. E o melhor, aberto para todos os públicos. O Sesc tem muitos jeitos para fazer você feliz. E o acesso facilitado à alimentação balanceada é um deles. Confira os endereços dos restaurantes do Sesc em sesc-rs.com.br. Mensagem do Banrisul. Já voltamos. Chegou o Banri Compras Vero Pay. Agora, você faz compras nas máquinas Banrisul Vero sem precisar apresentar o cartão Banri Compras. Você autoriza no celular, recebe um código e faz suas compras sem juros e sem tarifas. E ainda dá para enviar para terceiros. Baixe o aplicativo Banrisul Digital e comece a usar. Banri Compras Vero Pay. Compras na mão sem cartão. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Banri Compras Vero Pay. Você tem ali no Banrisul Digital. Pode fazer as suas compras sem o cartão. Olha aqui, antes da gente entrar nesse assunto do drone aí, já achou o drone aí? Estava procurando o drone aí? Estava do lado de lá ali, estava do lado do canto de cá ali, espionando, Rogério. O Lucas está dizendo o seguinte, boa tarde a todos. A leitura do Bavaresco sobre o Roger é perfeita, porque o Roger está no Rio de Janeiro. É só juntar as peças que se vê que o técnico será o Abel. E esta contratação já tem o dedo dele sim. Para mim, esse é o centroavante que melhor faz a função de pivô atualmente no Brasil. Também as duas estamos de acordo. Quem sabe é o Abel no Internacional e o Roger assume o Fluminense? Não, eu acho que o Roger, aí é uma especulação, mas é quase uma informação. Flamengo? A presidente do Palmeiras... A dona da Crefisa, né? Dona da Crefisa, ela não interessa. Esqueci o nome dela. Ela quer o Roger. Dona Crefisa. Dona Crefisa. O Palmeiras que queria o Abel. Ela quer o Roger. Ela quer o Roger. Aí, e como quem manda é ela? O Alexandre Matos lá, eu nem sei direito. Isso eu já aprendi na minha vida. Quem tem dinheiro é quem manda. Eu tinha que dizer que é a mulher que manda. Também. São duas coisas que a gente aprende. Quem é casado sabe. O que tem aí no Face? O Robson Dias quer saber se o Damião fica, né, no Internacional. E o Luiz Paim Capelletti diz assim, grande João Garcia, o Inter será a Ponte Preta de 2018. O Capelletti é coordenador de uma outra instituição que eu tenho muito carinho especial, que é a Associação Educacional Emanuel. Grande. Que recolhe das ruas o lixo humano. E leva para casa e recicla e aliás, tem um carinho especial. Está precisando muito, né? No momento que a prefeitura não atua mais em nada, né? Exatamente. É que Porto Alegre precisa de carregadores, né? Tomadas para carregar o celular. Não, na verdade, nós já temos carregador de celular aqui. É o pessoal que assalta nas paradas de ônibus e carrega o celular.
o celular. Os elevadores. São os carregadores. Eu fico impressionado como é que pode um gestor de uma cidade ser tão fora de órbita da sua cidade. Bom, mas isso a gente já sabia, né? Antes. É o que eu disse lá na Zona Sul, quando tinha uma manifestação contra o Júnior. Eu peguei e botei a cabeça para fora, o cara do Uber ficou louco comigo. Eu digo, votaram neles, agora aguenta. Mas é difícil aguentar. Sabe o que é mais curioso sobre essa eleição? É o fato de... Eu respeito o resultado da eleição como tudo, enfim... Mas uma distorção da nossa regra eleitoral. Os votos nulos e a falta assim de um total... O pessoal que lavou as mãos, síndrome de Pilatos aí de uma grande parte da nossa classe política, inclusive, principalmente aqui em Porto Alegre, fez com que os votos nulos ganhassem do segundo colocado. O nosso mas somado nulos e brancos... Ganhava do prefeito. Pior ainda. Mas, enfim. Bem. Vamos dronar, então. Vamos recuperar essa história. Eu tenho uma informação nova, tá? Sobre esse... Não é brincadeira, agora é sério. Tá, vamos só recuperar o que aconteceu. Eu só vou informar. Não, tudo bem. Quer comentar, vamos comentar. O espião teria sido lançado pelo técnico argentino no River. Imagino que seja o Gallardo, porque é uma coisa do ano passado. E que teria chegado ao Grêmio, indicado por Lucas Barrios. Mas como é? O cara fala português, pomba. Não sei. Não. Eu estou na matéria da ESPN, é o suíte da matéria de ontem. Mas o cara fala por aqui. Ontem a matéria, como é o nome da... Gabriela Moreira. Aliás, a família Moreira está na vida do Grêmio indelével, né? Qual é o outro? Assis Moreira. Não, mas não tem nada a ver. Patrícia Moreira e agora a Gabriela Moreira. Não, é um karma que o Grêmio tem com a família. Mas tinha o secretário Moreira, que era gente finíssima. Que foi condenada por racismo. Do Aranha. Que bom. Nenhum é parente de nenhum. Nenhum. Vamos deixar bem claro. É só uma coincidência. Aí essa reportagem, que segundo a Gabriela, Moreira, já vinha há 40 dias. Ela disse 5 meses. 5 meses. 5 meses? Eu vi uma hora da entrevista lá, 5 meses, né, atrás desse... que é o cara do drone, enfim, que já tinha acontecido nos jogos também de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e vamos lá, tá? Agora, eu nem estava, ontem nós falamos em drone aqui por uma outra razão, drone atrapalhando a aterrissagem e decolagem dos aviões, lembra? Foi por acaso, é verdade. Não tinha nada a ver com isso. Você antecipou a notícia. Isso é feeling. Mas ele antecipou para mim, porque aí eu estou assistindo lá o pré-jogo do... Acho que era Fluminense... Não, o Fluminense já tinha jogado. Depois, quem é que jogou? Avaí e Palmeiras. E o Bavaresco me mandou o WhatsApp aí. Qual vai ser o nosso comportamento sobre o drone? Aí eu perguntei, que drone? Estava achando que era de ontem ainda. Drone. Aí ele me posicionou e eu fui para a ESPN. E o diálogo, isso foi uma coisa que há muito tempo eu não via, um diálogo entre jornalistas e um dirigente de clube, pesado como foi ontem entre o Nestor Rain, que é o vice-jurídico do Grêmio, e os jornalistas da ESPN. A postura principalmente, aí eu não vou comentar o caso do drone, mas vou comentar a postura do Calçade, principalmente, e do João Canalha, que é o apelido, não nada a ver, não é ele mesmo se chama assim. Assim, comparando... Deve ter algum fundamento esse apelido. Não, ele era um cara que roqueiro e tal, nada contra. Eu só quero dizer assim, a postura deles não foi feliz. Ninguém contesta, eu não vou entrar no mérito da matéria e tal, acho que para mim não é assunto, mas enfim. Só para ti, porque foi assunto para todo mundo. Não, tudo bem, mas eu quero dizer assim, o Calçade comparou, a pessoa que concorda com isso é a mesma, então que não vai ligar se o senador pegar dinheiro. Gente, para começar, senador pegar dinheiro escuso é crime. Drone não é crime, só para começar. Comparação foi então, muito por isso que o diálogo ele degringolou. Na Fox, o Grêmio se usou, se é verdade, vamos colocar em suspensão, tá? Se é verdade, o Grêmio contratou um camarada para ele lá botar um drone, ou filmar, ou fazer o que for de um treino, não é novidade nenhuma. Quem não se lembra, em 2001, o Luxemburgo mandou descer das arquibancadas.
o Kleber Xavier, todo de preto, escondidinho, vendo o treino do Corinthians. Claro, mas isso aí... Quantas vezes nós ficamos sabendo que existe... Mas o Valdir Espinosa, ainda antes de ser campeão do mundo, que estava no Grêmio, ele era espião do Grêmio. Agora, todos os clubes têm espiões. Tudo bem. Agora, usando a tecnologia, o Grêmio talvez tenha preferido. Ontem, um colega nosso da Fox, eu cheguei a desligar. Eu fiquei com raiva do cara. O cara estava fazendo comparações tipo essa, assim. Não, foi muito infeliz. E querendo falar de ética, assim, gente, tem outro detalhe que tudo foi que não levantado, tiver fora da lei, está permitido. Tem outro detalhe que foi levantado pela ESPN, que é o seguinte, que ele... É que é difícil, né? Ele não é um funcionário propriamente dito do Grêmio, né? Não. Ele é uma pessoa que faz esse serviço e os clubes compram. É o que a matéria da ESPN traz. Ele era o seguinte, o Grêmio teria comprado essas imagens, né, do material. O Grêmio não mandou ele fazer, ele foi lá, fez e ofereceu para o Grêmio. Não é o que diz a repórter. Exatamente. Né? A Gabriela, segundo o levantamento que ela fez, e ela contraditou, inclusive, o Nestor Rain, dizendo que, se preciso, ela tem as provas. Tá? De que passagem... Se chama a exceção da verdade. A exceção da verdade, exatamente. A pessoa tem que comprovar. A exceção da verdade. Se precisar de que o Grêmio pagou a passagem, a estadia e o aluguel do carro. Ele diz que foram despesas pagas pelo Grêmio. Assim, o Grêmio alega que não vamos lá, gente. O que aconteceu? Se usou do método eletrônico para se espionar um clube. Certo? Sim. O recurso disponível é o recurso eletrônico. Se é correto, se é ético, é outra questão. Agora, esse debate que eu não vou entrar. Exatamente. Esse debate o Grêmio utilizou um subterfúgio para... Eu acho que é muito pequeno para virar debate sobre isso. Se o Grêmio não jogasse nada... Se o Grêmio não jogasse nada... Entendeu? Sim. O Grêmio não estava na final. Não, mas é isso que o Bavaresco disse agora. Não estou defendendo. Não. Eu acho que não envolve ética isso. Agora vamos falar de uma outra coisa. Isso não envolve ética. Isso é uma malandragem. Agora, vamos falar de uma outra coisa. De quem são os direitos da Libertadores? Da Fox. Quem é que comprou os direitos da Libertadores do Brasil? A Globo. A Globo e a Fox. A ESPN está totalmente fora. Sim. E não vai poder abrir uma câmera. Bom, aí nós vamos... Mas aí é uma questão que a gente pode abordar por dois aspectos. Tá. Por essa suspeição que o Nelson está levantando, de que por alguma razão aí ficado fora, então trouxe para si as luzes, ou arrumar um assunto. E a outra pode se colocar, por que não foi feito isso 40 dias atrás, 5 meses atrás, enfim. Aí é uma questão jornalística. Ela disse que é uma questão jornalística. Não tinham dado flagra. Pô, mas você estava 5 meses, esperaram para dar o flagra. Não, mas tudo bem, mas aí eu vou por outro lado. Aí eu digo assim, é uma questão de oportunidade jornalística. Tu vai decidir quando que tu vai lançar a tua matéria. Entendeu? Lança sempre quando é mais oportuno. Essa mina, exatamente isso. Essa menina não foi de graça que ela passou para a ESPN? Hein? Ela passou de graça para a ESPN essas informações ou ela recebeu? Não, ela é empregada. Funcionária da casa. Funcionária da ESPN. Boa. Ela é boa repórter, tudo, não é? Ela é muito boa repórter, reportagem muito boa. Não, ela é boa, excelente. Agora, o que acontece é o seguinte... Por isso que eu digo que não é um debate de ética, né? Porque isso faz parte, a diferença da espionagem é que dessa vez foi um recurso, vamos dizer, ultramoderno agora, que está se usando para várias coisas. O meu debate... Até se usa drone em guerra, se usa drone para bombardear. O futebol não é uma guerra? Mas é isso que eu estou falando. Então, qual é a diferença que tem, do Kleber Xavier ter entrado escondido lá no treino do Corinthians. E sair correndo pulando. Você sabe qual foi a reação do pessoal do Lanús? Nenhuma. Zero? Sobre o assunto, 2 frases. É verdade, não sei. O cara falou, é verdade, parabéns pela criatividade. Não, o vice-presidente, não temos nada a ver com isso. Não, hoje, sabe o que os caras estavam falando hoje na Fox? Se eu sou diretor do Lanús, eu digo o seguinte, nós vamos ganhar deles com drone e tudo. Mas isso aí... Aí usa internamente isso. Assim, eu lembro, eu vou parafrasear um tweet que eu li hoje, que é do nosso grande amigo e colega Alex Bagé.
Certamente foi o Drone que defendeu aquela bola do... Sim, fez os 2 gols do Luan. Os 2 gols do Luan, que trouxe o Arthur da base para o time principal. A culpa é do Drone. Foi tudo do Drone. É assim, eu acho assim... O mérito mas eu vou... O jornalista da Fox argentino ria. O Grêmio... Mas eu só acho que não pode, em nenhum momento... Acho a matéria excelente. Acho que a exclusividade que ela conseguiu, as informações... É muito bom, parabéns. Agora... Só acho que não pode ser feito o que foi feito ontem, não foi feito pela ESPN, foi feito pela maneira geral, de um montante geral. De que tudo que o Grêmio conquistou até aqui, um pré-julgamento, se deve ao fato... Aí é outra coisa. A matéria deu esse viés. O Luan fez o gol, enquanto todo mundo achando que o segredo do Grêmio era o Luan, mas o segredo do Grêmio era o Luan. Ela termina a matéria assim. Aí puxaram para isso. Aí é forçação de barra. E outra coisa, hoje o que eles fizeram, eles pegaram um advogado para saber se o Grêmio podia ser punido. Pô, se isso aí não é uma coisa... Não, é forçação de barra, isso não tem dúvida. Por isso que eu não quero dar voz para esse tipo de coisa. Mas qual é que vai ser a punição? Mas isso aí... É campeão da América. Mas isso aí a gente tem que entender também justamente por isso. Né? O centro está fora. Está fora. Rio de Janeiro e principalmente São Paulo. São Paulo tem o campeão brasileiro, tem 2 times no G4, Palmeiras e Santos. Palmeiras onde perdeu o penúltimo time da América. O único infiltrado nessa turma aí é o Grêmio. E é muito ruim os caras verem, né, a competência de um time fora do eixo deles. Deixa eu só lembrar um outro negócio, João, que ontem eu assisti o Bem Amigos, tá? Que era odes de loas ao Corinthians. Tá? Nem tocaram. Para homenagear o Corinthians, não precisa desqualificar outro clube. E o seu Noriega tá? Desqualificou o título invicto do Internacional de 79, o tri brasileiro. Incomoda eles isso? Tá? Desqualificou. Eu não vi, porque começaram a falar da invencibilidade do Corinthians, não sei o quê, e aí todo mundo elogiando, e o Noriega disse, naquela vez... Quando o Internacional ganhou, foram só 19 jogos e muitos times não quiseram participar do campeonato. Ok, isso é verdade. Mas agora, para enaltecer o título do Corinthians, tu precisa desqualificar o de outro, que é no caso do Internacional. Fora de contexto, exatamente. Então isso é mágoa. Tá? Eu acho que isso aí é dor de cotovelo. Um profissional da ESPN, que eu já considero, é um cara polêmico, eu sei. Muita gente não gosta dele. Mas eu respeito, esse eu respeito. Porque esse... Não, esse eu não respeito. Além de não para ele ser torcedor do Corinthians, porque é aqueles esquerdinha que só vê um lado, não vou entrar não. Enfim. O Juca Kfouri, mas não é dele que eu vou falar. Eu vou falar de um profissional que é um cara que vai se formar, que é um grande jornalista, que é repórter. E que eu respeito porque ele foi o único ontem na mesa. Aliás, quando chegou no Linha de Passe ontem, que eu fiz questão de assistir... Mas quem é o cara? Já vou falar. Deixa o nosso telespectador ficar curioso. Quando chegou no Linha de Passe, o assunto morreu bastante. E entrar no terceiro bloco, ficou pro 4º bloco e foi muito esfriado. Ampassando, ninguém fez assim nenhuma condenação do Grêmio como tinha sido feito lá de tarde. E aí o seu Mauro César, que é ele que eu queria elogiar... assim, desconsiderou praticamente o assunto e fez questão, e publicou hoje um levantamento, uma entrevista que ele fez com o pessoal do... Me ajuda aí, Diogo, é de CDD, é isso? Do Grêmio? É. CDD. Centro de Desenvolvimento Digital. Isso, tá. Eu hoje, até no tweet eu coloquei errado, mas enfim, ele colocou certo. E falou do Secone e elogiou que o Grêmio foi pioneiro nisso aí, lá em 2006 com o Mano Menezes. Então, assim, meus parabéns ao Mauro, que não foi vaquinha de presépio, como ele, aliás, nunca é. Aliás, ele é um cara de muita personalidade, por isso que às vezes... às vezes ele apanha de alguns nossos torcedores aqui, mas eu respeito os torcedores, tem direito de gostar quem eles quiserem. Mas eu respeito que ele é um cara que ele tem personalidade. Deixa eu te dizer que o Bavaresco disse a frase que cabia. Os lanuzenses entenderam que houve criatividade do Grêmio. Isso é criatividade. Mas é criatividade também quando levaram o cientista alemão para desenvolver que tinha desenvolvido a V2, tinha desenvolvido o Erich von Braun. Para fazer a bomba. Para fazer a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Quer dizer, é guerra.
Os caras tiraram um alemão para o lado dos aliados. Mas como é que os times pegam as informações dos outros times? Como é que usando todos os recursos possíveis. Desde imagens de jogos, desde gente que vai para jogo gravar e tal. Bom, mas isso é normal, meu Deus. Isso é normal. Não, e aí, eu vou te dizer, eu achei sensacional. Acho que todo mundo tem que usar o drone agora. Tá? Olha aqui, porque nós, quando tem treino fechado, já não teve repórter que foi de helicóptero sobrevoar? Vou contar que eu já fiz. Como não vai contar? Agora tu vai contar. Ah, não. Agora tu vai contar. Senão teu apelido vai ficar Dronezinho. Vai contar. Bom apelido, vai contar. Vai, ô Dronezinho, conta aí. Olha aqui, ó. Que daí eu vou comprar uma... Eu não vou contar em que jogo foi, tá? Eu não vou contar em que jogo foi. Mas na minha época de setorista, o Abel era treinador do Inter. E depois, ele ficou muito incomodado, porque houve lá um treino que era fechado, eu consegui... As imagens? Eu consegui tudo. Sim. Né? Não vou dizer como. Inclusive, enfim, com espiões internos e tal. E bom, ele ficou super incomodado. O Internacional acabou... Não sei, não foi por causa daquilo, certamente, né? Não foi muito feliz no jogo seguinte. O Abel estava louco comigo, estava bravo comigo. E não com o adversário. Por quê? Mas eu fiz meu trabalho de jornalista. Que as mesmas pessoas que hoje criticam, na época que viram lá, acharam aquilo jornalístico. É que se o repórter vê, parece que não tem... jornalista. Na Copa do Mundo de 82... Sim, mas qual é? Eu não vejo diferença para os outros. O clube está batendo contra o outro. Eu estou dizendo que era considerado, desculpe, João, era considerado uma coisa normal. É que quando o repórter vê, parece certo. Não passou as informações. Não, eu publiquei no jornal. Na Copa do Mundo de 82, eu e o Cláudio Díssimo assistimos de um edifício, de um apartamento, e pagamos o dono do apartamento. Na Espanha, assistimos um treino da Escócia. Eu vou contar uma outra história. E passamos todas as informações do Tele Santana. Em 2015, o Inter fez Então eu já fui drone também. Em 2015, o Inter fez pré-temporada em Bento. E aí treinou no estádio do Esportivo. O treino foi fechado. Foi a primeira vez que o Aguirre montou um time. Naquela oportunidade. O que aconteceu? A gente não podia passar de um setor... E se a gente subisse, poderia assistir o treino. E era proibido, gente, não podia assistir, era fechado. Só que estava acontecendo uma obra no estádio, bem ao lado da sala de imprensa. E naquela obra, na parte de baixo, assim, tinha um buraco. E aí eu disse assim, olha, alguém vai ver? O pessoal falou, não, então façam o seguinte, peguem o papel e a caneta, eu me deito aqui e vocês anotam. E depois nós damos tudo. Eu deitei na grama, botei a cabeça no buraco e dizia, Williams, Arangues, D'Alessandro, Valdívia, e eles anotaram tudo. Quando terminaram de anotar, disse assim, me dá aqui a anotação, eu vou entrar no ar. Eu dou tudo, depois vocês dão. Eu deitei e vi o que está errado. Então tu já foi drone também. O que está errado? Nosso colega tem 3 drones. Aqui nessa mesa tem 3 drones. Na Goulart, ele descobriu que a Gisele Bündchen estava na casa dela, a cobertura que ela tem aqui em Porto Alegre, uma das casas que ela tem, de férias e tal. E aí ele queria uma foto. Porque o Nabor, fotógrafo, nosso amigo. E ele, entre aspas, subornou o porteiro de um prédio da frente, que estava em construção, subiu lá no último andar e fez a foto. Não subornou, que nem o Garcia fez lá, não. O cara só aceitava acender o apartamento. E a Gisele não processou ele nem nada. Só ele que não fez. E ele tirou a foto da Gisele. Tomando banho de piscina com o cachorrinho. Já fez coisa. E inclusive já segurei a informação porque eu não estava... Aí vem aquela discussão. Tu deixa de ser jornalista e repórter em algum momento? Não acho. Aí tem que discutir, e aí vem... Depende do grau do... Eu fotógrafo com suicida na ponte. A guerra. O cara da guerra, o cara sabe uma informação, ele vai entregar, prejudicando o país dele, entendeu? É uma questão ética, né? Claro. Isso sim é uma questão ética. Rogério, ver o João Garcia me reflete ao lado bom do rádio que não volta mais. É muita gurizada sem experiência, falando demais e sem critério algum.
diz o Fernando de Gravataí. Fernando, eu concordo em parte contigo. Qual é a parte que eu não concordo? Porque nós temos uma gurizada aqui, chamada Diogo Rossi, tá? Que não faz parte desses sem experiência que falam demais. Aliás, ele está adquirindo experiência e não fala demais, fala o absolutamente necessário. E quero dizer mais, por isso é que o Diogo Rossi está indo. Eu não vou pegar para mim esse mérito, porque não é do programa, é da rádio dele. Né? O Diogo Rossi está viajando já domingo agora, tá? Para a Argentina, vai esperar o Grêmio lá para o jogo contra o Lanús, a decisão lá no dia 29, e está indo justamente por isso, por esses méritos que ele tem. Olha, eu estava dizendo, tem jornalista muito mais antigo que nunca fez uma final de Libertadores. Porque a última faz 10 anos. Ele vai ganhar experiência internacional e nós vamos ganhar alfajores. Vai trazer Resumindo, os argentinos estão andando para o drone, diz o Lucas aqui. É isso aí. Eu quero falar a esses telespectadores que gostam de mim, que eu estou também numa coluna no rededeopinião.com.br, que é um site que eu mantenho com o Givago, meu genro. Então, se você quiser ler... Se tu continuar com essa frescura de pensar em ir para Pelotas, nós vamos ter que levar o programa para Pelotas informação, também. Mais 1.000 ingressos disponibilizados pela diretoria do Lanús para os torcedores do Grêmio que quiserem assistir o jogo lá na Argentina. Marcelo Caju, boa tarde, aqui em Caxias ligado com vocês. Grande defesa do Marcelo Drone. Nós vamos acabar com o planeta. Esse que tem que ser o espírito aí. Muito bom. Bom, estamos encerrando o programa. Chegaram algumas mensagens agora por último, não tem como a gente falar. Amanhã estaremos de volta aqui, dia do grande jogo do Grêmio. Amanhã, 13h, ao vivo pela TVU. Muito obrigado. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, Banrisul Digital, clique e simplifique, baixe o aplicativo hoje mesmo.